Muito bem, então, 26 de maio de 2024, o nosso 47º encontro do Clube de Ficcionistas, e hoje a gente fala sobre Dias de Abandono, da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante. Quem apresenta hoje é a Luciana Magri. Lu, boa apresentação para você. Obrigada. A palavra é sua. Obrigada. Vamos lá, gente. Eu vou começar compartilhando aqui com vocês. Nós temos 3 fases de Elena Ferrante que são muito bem definidas. A primeira fase dos escritos dela é onde está inserido essa nossa obra que nós vamos trabalhar hoje, Dias de Abandono. Tá? É o segundo livro publicado por ela, né? E esse livro foi publicado em 2000, final de 2001, começo de 2002, e se a primeira obra não teve um grande sucesso, ninguém a conhecia, e também não foi um livro assim tão trabalhado, este foi um estrondoso sucesso. E nós vamos ver aqui que existem várias camadas para a gente trabalhar nele, para a gente, então, concluir o porquê é que ele é tão importante assim, porquê é que nós temos esse resultado tão bom, né? E nós vamos aqui ter muito que discutir, porque, assim, normalmente a gente tem uma visão de Dias de Abandono muito limitada daquilo que ele nos traz de conhecimento, tanto da área de escrita como também de conteúdo. Tá? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho de tudo. Pode passar, por favor, para a página já das obras. Pode ir a próxima, por favor. Então, aí, só para passar rapidamente, primeiro livro, Amor, Com Amor Incômodo. Foi legal? Foi, mas faltou alguma coisinha, primeira publicação, aquela coisa toda, depois, então, Dias de Abandono, Franto Malha, que não é um livro ficcional, Filha Perdida, e o conto infantil que ela publicou, né, em 2007, esses fazem parte da primeira fase. Passando, então, para a segunda fase, próximo, por favor, nós temos, então, a estrondorosa, maravilhosa tetralogia napolitana. Isso, então, fez com que Elena Ferrante ganhasse, assim, um protagonismo mundial na venda de livros que poucas mulheres, né, ainda mais escrevendo sob pseudônimo, conseguiram. Um conjunto de romances de formação, realmente completa o outro, né? Embora possam ser lidos individualmente, mas o ideal é que sejam lidos sequencialmente, porque eles têm realmente um conjunto de informações que, ao fim, vai nos trazer uma história de 2 amigas em 60 anos. Então, olha só, né? Quantas pessoas conseguem escrever 60 anos de história em 4 obras, né? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa isso. Mas, apesar de ser realmente o ponto alto de Elena Ferrante, nós vamos ver que o livro de hoje ele é mais complexo que a tetralogia. Nós conseguimos, sem dúvida, encontrar muitas e muitas camadas também na tetralogia, mas nós vamos ver que o de hoje nós conseguimos encontrar muita coisa ali escondida, que eu tenho certeza que nós conseguimos pensar em um ou outro, mas não em todos. Então, vamos lá passar para o próximo, por favor. E aí, então, a terceira fase dela, atual, que eu espero que dure ainda muito tempo, né, que tem A Vida Mentirosa dos Adultos como primeiro. Aí, depois, ela publicou mais 2 obras, que é essa L'Invenzione Occasionale, não tem no Brasil, não tem em português, eu tenho a versão em espanhol, e estou fazendo a tradução em espanhol dessa obra aqui, mas não tem aqui. E As Margens do Ditado, que nós já temos, mas é uma obra que vai tratar só realmente das palestras, vai compilar, né, as palestras que ela fez, e vai trazer também algumas informações de como ela escreveu, como é que foi esse trabalho de escrita dela. Então, vamos passar adiante, por favor. Então, aqui nós vamos começar a falar oficialmente do livro Dias de Abandono. Então, aqui eu resolvi começar resumindo realmente, embora todos aqui, né, acredito que tenham conseguido chegar ao fim, mas como é que a gente resume? Este resumo aqui, o que eu quis trazer? Porque é assim que o livro está sendo apresentado pela editora, pela Amazon, onde quer que a gente vá.
Então, o que é? A história baseada no fim repentino de um casamento aparentemente sólido e feliz. Olga, dona de casa, 38 anos, é informada que o seu marido está deixando-se com seus filhos. Olga, então, passa a sofrer um intenso processo de luto, vivenciando visceralmente cada uma de suas fases. É uma obra de desconstrução e reconstrução. Tá? E isso aqui que é importante. Aqui, nesse resumo, a gente já consegue tirar algumas questões que, ao longo do livro, nós vamos ver detalhadamente, e que nos traz, assim, inúmeros pontos de reflexão. Então, primeira coisa, do que é que vai trazer, do que vai tratar Dias de Abandono? O que se trata, na verdade? Qual é a história central? Né? E se a gente perguntar aqui, se a gente fizesse essa pergunta antes de começar a apresentação, cada um, eu tenho certeza, veria essa obra de uma forma diferente. Tá? Ou é a história, é uma simples novela de um casal que se separa e a mulher quase enlouquece, ou então é a história de um homem cafajeste que larga a mulher com os filhos lá e vai ficar com outra, com a alma gêmea, ou então é uma história de luto, porque é, de fato, uma história de luto. Nós vamos ver que a Olga ela vai passar por todas as fases do luto, todas elas estão bem caracterizadas no livro. Nós também temos aí uma história de desconstrução e de reconstrução, entre outras tantas que nós vamos ver aí ao longo da apresentação também. Mas aqui, essa fala é bastante importante, porque esse ponto aqui, quem trouxe foi a tradutora da obra, né? Que, olha só como é que ela vai colocar para nós isso, uma trama aparentemente banal e semelhante a qualquer drama burguês contemporâneo. De fato, é uma história absolutamente comum. Né? Quem já não ouviu uma história de separação, onde a mulher geralmente vai sofrer mais do que o homem, que é o que traz aqui? Encerra na construção da narrativa uma desconstrução da linguagem. Essa é a joia escondida na urdidura da trama. E aqui é que nós vamos ver que o trabalho que a Helena Ferrante vai fazer, ela vai pegar, então, uma história banal, ela vai trabalhar a linguagem de uma maneira tão especial que nós vamos sofrer junto com essa personagem, nós vamos sentir raiva, sentir desgosto, sentir medo, vamos amar e vamos odiar, vamos respirar na mesma velocidade da respiração da protagonista. Né? Então, e como é feito esse trabalho de linguagem, é que também nós vamos discutir, porque nós vamos ter poucos recursos estilísticos, como se vê na contemporaneidade. Por exemplo, hoje nós temos várias escritoras e vários escritores apelando, ou então optando pela prosa poética, por exemplo, como nós vimos no livro do mês anterior, como nós vimos, por exemplo, em Tudo é Rio, para trazer, né, uma beleza àquela crueza que a obra quer apresentar. Então, aqui nós não temos isso, nós não temos nenhum enfeite, nós não temos nenhum artifício que vá tornar essa narrativa mais aceitável, que vai que vai torná-la mais palatável. Não, Helena Ferrante, ela quer e faz questão de trazer a narrativa, de trazer a história com a crueza que ela é na vida real. Então, é por isso, talvez, que tantas pessoas... Porque Helena Ferrante tem uma coisa interessante, tem o grupo que a ama e o grupo que a odeia. Né? Então, quem a ama justamente pela sua característica e pela sua incrível capacidade de nos trazer as situações da vida real com um realismo espetacular. E quem odeia não consegue compreender o que ela quis dizer. Então, eu que sou uma apaixonada por Helena Ferrante, todas as suas obras, então eu digo que quem não gostou, peço que dê mais uma chance, que leia novamente, depois dessa apresentação, depois de ver, de conseguir captar mais uma ou outra, de algum outro detalhe que a gente vai tratar aqui, leiam novamente, dê mais uma chance, porque vale a pena. Sempre numa segunda, numa terceira, numa quarta leitura, a gente vai encontrar
alguma coisa que nós não encontramos da primeira. Aliás, da primeira vez que a gente lê esse livro, a gente só consegue sofrer, então a gente não consegue captar absolutamente nada do que ele passa, né? Então, assim, a gente sofre muito, que não, realmente é uma coisa assim, da primeira leitura que eu fiz, eu tive que parar por uns dias, quando chegou principalmente na parte do Otto, em que ele está lá à beira da morte, né? Eu estava muito aflita com as crianças, preocupada que aquele menino ia ter, de repente, com aquela febre, ele ia ter uma convulsão, ele ia acabar entrando num coma febril, e eu tive que parar de ler porque eu não estava aguentando mais, né? E aí, maldisse Helena Ferrante, como é que pode escrever desse jeito, uma coisa dessa? Aí, depois, com calma, eu fui reler, continuar a leitura, e depois dessa foram mais 5 leituras, e a última que eu fiz para preparar esse material, eu consegui tirar muitas outras camadas que eu ainda não tinha visto. Então, gente, é um livro para a gente deixar na cabeceira e continuar lendo, tá? E vamos continuar aí para a gente ver qual a importância dele no nosso dia a dia mesmo. Por que Helena Ferrante, por que Dias de Abandono é um livro que fala sobre o nosso dia a dia? Antes disso, também, rapidamente, uma curiosidade e a forma estrutural, 184 páginas. Nós vamos ver quantas coisas essa mulher conseguiu colocar em 184 páginas, 47 capítulos curtos e dinâmicos, e de leitura muito fácil, porque a linguagem é muito fácil, né? E uma curiosidade é que, numa entrevista, quando perguntada qual foi a ideia, né, de Dias de Abandono, se ela havia passado por algo semelhante, ela se limitou a dizer que o início da história foi porque ela tinha um pastor alemão que ela amava muito, né, e que ela queria, então, escrever algo em homenagem a esse pastor. Então, a ideia de escrever Dias de Abandono começou pelo pastor alemão que ela teve. Então, achei interessante essa curiosidade, só para a gente começar assim mais leve, sem muito sofrimento. Adiante, por favor. Então, Espaço-Tempo é um romance contemporâneo, então a narradora ela vai falar a partir do presente sobre algo que aconteceu no passado dela mesma, né? Então ela vai trazer a história, e isso nós vamos ver mais tarde, mas já cabe a fala que nós já sabemos hoje que ela conseguiu passar por todo o sofrimento, né? E conseguiu, então, se restabelecer. Então, cabe agora, né, a gente começa a obra já sabendo, já tendo ali na primeira linha, no primeiro parágrafo, o que ocorreu com ela naquela época, né? Mas nós sabemos que, a despeito de tudo que ela sofreu, de toda aquela beira da loucura que ela ficou, ela conseguiu se recuperar a ponto de, com uma certa distância, contar aquilo que lhe aconteceu. Então, o tempo é esse, o espaço é a cidade de Turim, né? Está aí a foto da cidade, inclusive, que ela vai dizer, inclusive, que, né, a narradora vai dizer que é uma cidade parece uma fortaleza, né, com as suas paredes cinzas e frias, né? Então, eu coloquei uma foto também para a gente ilustrar um pouquinho isso, e é um dos poucos livros de Ferrante que não são narrados como base em Nápoles, né? Mas, apesar de não ter Nápoles como o espaço onde a narrativa vai ser descrita, nós temos Nápoles sendo trazido a toda hora por ela, na sua fala e nas suas lembranças, né? Então, é o famoso sai de Nápoles, mas Nápoles não saiu dela. Ela conseguiu sair, mas Nápoles permaneceu nela. E nós vamos ver o quanto que esse Nápoles permaneceu nessa protagonista ao longo de toda a obra. Por favor. Então, narração. Agora vamos falar um pouquinho de como esse livro foi narrado. Primeira pessoa, né? Então, como eu já falei, a Olga está narrando essa história, que ela passou esse momento dela a partir de um momento futuro, né? Então, ali, em primeira pessoa, do futuro, narra minuciosamente os momentos de lucidez e de loucura pelos quais passou, como se ela estivesse ao nosso lado confessando o seu sofrimento. O fôlego narrativo é surpreendente. Esquecemos de nossas vidas e mergulhamos por completo na intimidade dessa mulher tão vulnerável. E aqui também eu jogo esse questionamento. Quem aqui sentiu isso? Quem aqui pegou essa obra e não conseguia parar? Ou então, quando parou,
ficava pensando nela, porque às vezes tem, né, que fazer, tem que trabalhar, tem outras coisas, a gente para, mas não consegue deixar de pensar nesse livro, né, de tão integrados que nós estamos nesse sofrimento dessa mulher, né, e em saber como isso vai se desenrolar. Ela consegue extrair do leitor os efeitos do que narra, utilizando uma narrativa consciente e distante, que consegue nos aprofundar no psicológico da personagem, no seu monólogo interior. Tá? E aqui também é interessante, quem tiver curiosidade, é muito legal, eu não trouxe por falta de tempo, mas ela trabalha aqui nessa narrativa tanto com fluxo de consciência como com monólogo interior. E assim, de uma forma muito sucinta e muito superficial, eu diria que o fluxo de consciência ele é menos complexo que o monólogo interior. Então, é interessante, quem tiver curiosidade, também depois verificar a diferença entre os dois, até para a gente também, quando for fazer uma leitura, a gente conseguir entender a diferença de um outro e extrair desse conhecimento a história de uma melhor forma. Tá? Então, nós temos aí uma obra permeada de discursos diretos, indiretos, monólogo interior, fluxo de consciência, e tudo isso misturado, e tudo isso sendo nos trazido para todos nós, ao longo da narrativa, ao longo das 184 páginas, de forma cadenciada e de forma lenta no início, e um ritmo mais alucinado ao final, é que dá esse efeito tão incrível em nós, de não queremos deixar de forma nenhuma essa leitura. Né? Então, por isso que a gente fala que esta obra em especial é um incrível trabalho de linguagem. Então, qualquer crítica que a gente vai ler sobre esse livro, sobre Helena Ferrante, nós vamos ver que Dias de Abandono é uma obra-prima na linguagem. Por quê? Porque nós sentimos tudo que aquela personagem sente, justamente porque a linguagem absolutamente simples, absolutamente direta, sem nenhum recurso estilístico que vá transformar aquela linguagem em algo muito rebuscado. Então, com as palavras que nós usamos no dia a dia, ela consegue nos causar uma sensação simplesmente porque ritmo, coesão, coerência, ela vai trabalhar isso tudo de forma que a gente comece com aquela Olga toda bonitinha, uma Olga contida, né, que preza pelo silêncio, preza pelo bom vocabulário, até aquela Olga totalmente desconstruída, vulgar, né, que nada tem a ver, que parece outra pessoa em relação àquela que começou. Tá? Então, está aí, ó, sobre a narradora interpretativa também, sim, porque ela vai, obviamente, intervir durante a própria narração, com alguns comentários, mas aqui a gente não vai nem tocar muito, vamos adiante, que tem ainda coisas mais interessantes. Aqui eu citei apenas o nome dos personagens principais, em ordem, inclusive, que eu julguei assim, mais apropriada de importância. E aqui, gente, quando eu comecei, eu falei que nada, Helena Ferrante não faz absolutamente nada sem uma intenção em ser estudado a respeito. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei entre parênteses ali o que significa cada nome. Tá? Então, cada nome dos personagens, o nome dos personagens foi pensado de maneira a trazer uma coerência com a personalidade de cada um. Então, se a gente vê o significado, por exemplo, de Olga, isso também, gente, é muito fácil, tá? É só jogar lá no Google, tem lá aqueles dicionários de significado de nome, tem as suas origens, tudo, isso tudo foi conferido também, tá? Então, vamos lá. Olga, por exemplo, significa santa sagrada. Aquela mulher, né, que é o que ela é, como ela se definia, aquela mulher que falava baixo, que estava sempre à disposição do marido, que o seguia para todos os cantos, que abriu mão da sua vida para estar lá com ele. Então, uma santa mulher, aquela mulher que todo mundo, né, da família tradicional, e aqui sem ideologia, gente, é só um exemplo mesmo, tá? Daquelas famílias antigas, lembrando que nós estamos aqui na Itália, tá? 50 anos atrás, vamos dizer assim, quando, então, nós temos, hoje já é assim, imagina 50 anos atrás, uma sociedade patriarcal, machista, misógina, tá? Então, Olga é a mulher que essa sociedade, àquela época, exigia que fosse para ser uma boa mulher para a família, e que hoje ainda exige, talvez não com tanto fervor, mas ainda temos isso sem dúvida.
Depois da Olga, nós temos como personagem principal, e aqui é o primeiro ponto que eu quero atentar, né, porque a gente vê os personagens que estão lá, né, participando daquela narrativa diretamente, só que nós temos também a pobre coitada, a Poverela, né, como uma personagem absolutamente importante aqui dentro dessa obra, que vai ser trazida, às vezes mais, ela vai ser mais falada do que os próprios filhos, do que o próprio marido. Se a gente contar as citações que a Olga fará da pobre coitada, da Poverela, que não está aí, mas significa mulher que trabalha, aquela que trabalha, né, que também tem tudo a ver com a descrição que a própria Olga faz nos primeiros capítulos ali da personagem, né? Então, ela vai trazer até como um espelho dela. Nós vamos ver que a pobre coitada é tudo aquilo que, por um trauma de passado, a Olga não quer ser. Né? Nós vamos ver por que é isso. Mário, significado viril forte, Otto, riqueza, Hilária, cheia de graça, alegre, né? E cheia de fazer graça mesmo quando a mãe está lá numa situação muito difícil. Gianni, gracioso, delicado, né? Você vê que ele tem pouca influência, ele tem pouca participação também, ele é mais quietinho, mais na dele lá, né? Carla, olha só, a amante, né? Aquela que tirou, né, teoricamente, o Mário de casa, mulher do povo, uma mulher livre. E Gina, a mãe da Carla, uma mulher geniosa, também livre, também liberta, né? Então, Gina. Então, olha só que interessante, se a gente pega, numa pesquisa básica, nós vamos ver que, sem muito esforço, a gente consegue atribuir o significado do nome à personalidade de cada personagem dentro dessa obra. Olha o quanto que isso foi trabalhado. E essa cena, gente, é a cena do filme, tá? É uma das cenas do filme, quando a Olga vai encontrar, né, na rua o casalzinho apaixonado. Vamos lá adiante. Por favor, vamos lá. Então, linguagem, né, a gente já falou um pouquinho sobre, nua e crua. Essa é eu acho que essa expressão define muitíssimo bem o que significa tudo isso que nós lemos, né? Às vezes formal, às vezes vulgar, é realmente, sem dúvida nenhuma, a pérola da obra. Ela se desconstrói na mesma proporção da personagem, o que nos faz sentir com intensidade cada fase do seu desespero, né? Que foi aquilo que a gente falou, o ritmo, a forma sequencial, a forma como é narrado, o fluxo de consciência, o monólogo interior, tudo isso sendo colocado no momento propício é que nos dá essa sensação de que nós estamos lá junto com ela, sofrendo do mesmo jeito. Né? Então, vamos lá. Vemos a narração do belo, do feio e do contraditório com muita propriedade. Apesar da gente ver ali a narração de toda aquela feiura que nos está sendo apresentada, nós vemos isso de uma forma muito bela, né? Porque conseguimos sentir. A intenção de considerar os movimentos de contenção e libertação vividos pela narradora, possíveis através da linguagem, e só tantas possibilidades de expressão. Então, aí a linguagem vai nos trazer a possibilidade de vivenciar aquilo. O deslocamento mental e linguístico realizado por Olga conduz rumo à compreensão de sua mente. Então, nós vamos entender o que essa mulher está sentindo através do deslocamento mental adquirido através dessa linguagem extremamente bem trabalhada. Ela cria uma forma própria de narrar. Quando poderíamos esperar que a narradora lidasse de outra forma, mais amena com certas situações, mais favorável a si, com os eventos do passado, nós vemos que ela não se dá essa coisa de repente, eu estou contando a minha história do passado, não foi bonita, eu fiz coisas muito ruins, então eu vou aqui dar uma melhorada na situação. Não, ela vai trazer realmente nua e crua como foi, de uma forma bastante rude, inclusive, e bastante dura com ela mesma. Tratamos aqui não apenas a escrita em si, mas também os fatos como linguagem. Então, nós temos vários fatos ali dentro, nós temos vários acontecimentos dentro da obra, que não seriam tão marcantes para nós se não fossem trabalhados, né, com esta linguagem tão bem produzida. Adiante, por favor. Então, vamos lá.
tem uma professora universitária, que é a Milkova, que é americana, Milkova, acho que disse algo que eu achei maravilhoso, né? Que Ferrante retira, recorta, sobrepõe ou fragmenta a imagem do corpo feminino e molda a percepção de Olga sobre si mesma e a realidade. Deixada pelo marido, ela perde o fundamento de sua existência, a necessidade de atender ao olhar masculino. Seu corpo afunda na abjeção e sua casa cai na desordem. Sua identidade cuidadosamente construída desmorona e nos meses seguintes ela luta para reconstruí-la. O corpo de Olga carrega os traços pintados, cicatrizes ou feridas de sua domesticação e objetificação. Então, olha só, que fala maravilhosa, que resumo incrível que essa jornalista, que essa professora conseguiu desta obra. Porque é exatamente isso, né? A Ferrante, ela pica em pedacinhos a Olga e depois cola os pedaços, e a gente sabe, né, que quando os pedaços são reconstruídos, o copo, né, ele é colado, a gente vai enxergar as cicatrizes, nunca mais vai ser como antes, né? Então, Olga, por mais que ela tenha conseguido se superar, e nós sabemos disso por conta da narração, da narradora, né? Então, a gente sabe que ela conseguiu se recuperar, mas ela nunca mais foi a mesma. Ela traz no corpo, na alma, no espírito, absolutamente todas as cicatrizes desse momento em que ela viveu, né? Então, aqui, um pouquinho também do que eu já falei, que no início a gente vê uma Olga de gestos contidos, né, de fala mansa e baixa, e depois, ao longo da obra, ela vai se transformando numa mulher cada vez mais bruta, cada vez mais de difícil lida, né, porque ela se afasta de todos, e aí fica a questão, né, que a gente vai trazer mais adiante também. Quem era a Olga? A Olga contida ou a Olga bruta? Quem era essa mulher de fato? Será que ela já tinha consciência de quem ela era? E nós, enquanto leitores, que imagem nós fizemos da Olga? E interessante também, aqui não está aqui no material, mas eu gostaria de colocar uma coisa só, porque muitas pessoas com quem eu falo a respeito, quase 90%, vamos dizer, até um pouquinho mais, diz que assim, mas coitado da Olga, o Mário é um safado, um cafajeste. Agora, antes de passar adiante, só queria ler um trecho que a própria Helena Ferrante escreveu sobre o Mário, e que aqui também nos cabe para ficar como reflexão. Eu acho que é muito importante, gente, quando a gente lê alguma coisa, e aqui quem assistiu a minha apresentação sobre Tudo é Rio lá no ano anterior, que eu coloquei de uma forma muito combativa, inclusive, a questão da responsabilidade que o escritor tem sobre a obra que ele está escrevendo, né? Então, para que faça com que o leitor consiga compreender, de fato, de uma forma bastante ampla, o que significa aquela cena. Então, eu acho bastante complicado quando você traz, dentro de uma obra, seja ela qual for, alguma coisa já panfletária ou muito bem definida, como aquela sendo a verdade absoluta. Então, aqui, nós estamos falando da Olga, né, que é uma mulher que sofreu absurdamente, mas olha só como a autora vai falar do personagem que causou todo o sofrimento na Olga. Então, me permitam ler. Nas minhas intenções, diz Helena Ferrante, Mário, o marido de Olga, não é covarde nem cafajeste, que são as duas coisas que vêm à tona, né, na nossa cabeça quando a gente começa a ler. É apenas um homem que parou de amar a mulher com quem vive e se depara com a impossibilidade de romper aquele vínculo sem humilhá-la, sem magoá-la. Seus comportamentos são de um ser humano que priva outro ser humano do seu amor. Ele sabe que aquela é uma ação horrível, mas, como sua necessidade de amor tomou outros rumos, a única coisa que se pode fazer é executá-la. Enquanto isso, ganha tempo, tenta tornar mais lentos os efeitos da ferida que causou. Mário é uma pessoa qualquer que descobre que magoar é muitas vezes dolorosamente inevitável. Então, aqui ela dá o salvo-conduto para o Mário, né? E quando eu li esse parágrafo aqui da Ferrante, eu voltei à obra,
para ver se realmente ela estava falando algo que corresponde à realidade lá da obra. Será que nós vimos Mário, em algum momento dentro da obra, tomando esse cuidado, ou tendo tomado esse cuidado, tendo tomado essa atitude, somente depois de perceber que não havia outro jeito, que assim, para ele sair de casa ia ser mesmo essa desconstrução, ou ficou, eu fui atrás porque eu queria ver se havia ficado alguma, se na obra estava explícito de alguma maneira que o Mário, que deixou simplesmente de amar a sua esposa, ele agiu realmente como um canalha. E aí a gente começa e a gente chega lá no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo, isso já trazendo pela autora de uma forma que a gente começa a pensar. Então, ele contou para ela que ia sair de casa num dia absolutamente, numa situação familiar muito comum, quando parecia tudo absolutamente normal, ele simplesmente vai lá e joga bomba, né? Então, será que, de repente, daí a gente começa a analisar o lado dele, né? A gente tenta compreender o lado dele. Será que isso significa algum cuidado que ele tomou com esta mulher? Eu não, olha, segurei até onde eu pude e não consegui mais. Então, essa é uma reflexão, tá? Eu não sou da ala que defende o Mário, tá? De fato, não. Né? Eu acho que, aqui eu acho lindo que a Helena Ferrante falou, eu acho que na obra, pode, se nós, da primeira vez, eu não percebi isso, da segunda, da terceira, após ler esse trecho, eu consegui tirar da obra mesmo alguns momentos em que parecia que ele tentou falar com ela e não conseguiu, mas isso aí cada um vai encontrar o seu momento na próxima releitura que fizer, né? Mas realmente concordo com a Fernanda ali. Mário é um cretino, é um covarde mesmo, e é e olha, e outra coisa, só um parênteses aqui, gente. Seria muito interessante quem quiser, quem gostou bem dessa obra, aproveita, sai daqui hoje e já começa a ler Laços, do Domenico Starnoni, que é justamente o contraponto. Aqui a gente está falando da Olga, o Laços, nós vamos falar do Mário, né, que não tem esse nome, mas é falando dele. É justamente como se fosse assim, a Olga escrevendo aqui, o Mário escrevendo ali. Vale super a pena, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos lá na frente. Então, aqui eu trouxe também... eu gosto muito também dessa obra pelo seu caráter psicológico e psicanalítico. Para mim, esse é um romance psicológico, não há uma outra forma de classificá-lo, assim, que seja melhor para mim. Então, eu trouxe aqui também alguns temas que estão sendo tratados aqui. Porque, às vezes, a gente fica só naquele ponto de que se trata de uma relação entre um casal, né, de uma família, talvez um pouquinho da situação da mulher no contexto todo histórico e social em que ela está vivendo. Só que o livro é muito mais do que isso. É aqui que eu digo que existem várias outras camadas que a gente precisa aprofundar. E uma delas que é absolutamente importante, que está presente em todas as obras de Ferrante, todas elas, é essa relação entre mãe e filho. Né? Então, aqui, ainda nessa obra, nós vamos ver a relação dela, Olga, com a mãe dela. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma obra que trata da situação desta mulher, da Olga, que está vivendo aquele momento difícil, que está naquela situação borderline, nós estamos lá à beira numa psicose, de uma crise de psicose, porém, ela vai trazer inúmeras vezes, a presença da mãe dela para a vida dela atual. Né? Então, a mãe dela foi que, inclusive, a nomeou a pobre coitada como tal. Né? Então, ela estava lá embaixo da mesa de costura da mãe, a mãe lá com as funcionárias dela costurando, e cortando, e costurando, e costurando, e cortando, conversando sobre a vizinha que havia sido abandonada, e ela, então, a mãe é que nomeia aquela mulher que se desconstruiu também, que definhou, né, desde que o marido a deixou, como pobre coitada. Né? E há uma fala, nessa mesmo capítulo que vai tratar disso, dessa nomeação, tem uma fala ali muito forte da mãe da Olga, que paciência ou algo assim, né? As mesmas palavras eu não vou lembrar, mas ela diz o seguinte, que não soube segurar o homem, agora então está desse jeito, virou uma pobre coitada.
Então, olha só, isso nós vamos usar mais adiante. Então, eu trouxe isso agora para a gente guardar ali um pouquinho, porque nós vamos ver que tudo, na verdade, que a Olga passou, tem mais a ver com a nomeação que a mãe dela fez daquele momento e do que era aquela mulher, a pobre coitada, e a Olga tinha um medo absurdo de se tornar aquela pessoa. Então, na verdade, todo o sofrimento dela tem a ver mais com a atitude da mãe, com a nomeação que ela fez enquanto ela era criança e que causou um trauma absurdo e que causou uma situação tão difícil para ela lidar. Né? Ela recalcou por alguns anos, então, enquanto estava tudo bem com o Mário, ela não trouxe isso à tona, mas quando notou a primeira dificuldade, a primeira noite que ela se vê sem o Mário, ela já traz a pobre coitada para a vida dela. Né? Então, olha aqui como essa relação entre essa mãe e essa filha, né? Ela está tão presente nessa obra, sem ela citar, ela citando apenas a mãe em suas lembranças, né? Então, olha, para as mulheres, cada relação de amor matrimonial não se baseia na reativação do vínculo primitivo com a mãe. Isso aqui, gente, ela é uma fala bastante psicanalítica, mas como foi a própria Ferrante que nos trouxe na sua obra não ficcional, Franto Malha, eu quis também trazer para a nossa reflexão, né? Porque existe muito, e eu, enquanto psicanalista, também trabalho muito e muito nessa relação entre mães e filhas, né? Essa aqui é a representação plena de quanto a mãe consegue influenciar indiretamente na vida dos seus filhos. Inclusive, também recomendo a leitura para quem é filho, quem é filha, quem é mãe também, que leiam O Poder do Discurso Materno, que vai tratar justamente da nomeação. Tá? Esse livro é um livro polêmico, da Laura Gutman, que é uma psicanalista argentina, e ele vai trazer, né, de uma forma bastante prática e bastante científica, vamos dizer assim, relatos de casos reais que ela atendeu, onde os filhos são o que são e tornaram-se o que se tornaram por causa da nomeação que sua mãe principalmente fez, né, às vezes, raríssimo, às vezes os pais, mas a mãe fez lá na infância. Então, com Olga, que acontece isso, ela nomeou a pobre coitada, a poverela, e o medo maior da Olga, que ela traz aqui para a atualidade, nessa situação, é se tornar a pobre coitada, porque era tudo aquilo que a mãe não desejava que ela fosse, era tudo aquilo que ela não podia ser, era a literal derrocada, o fundo do poço sem saída, né? A mulher abandonada e que acaba se jogando na frente do trem, como fez a Ana Karenina, que é uma citação também do livro. Adiante, por favor. Então, aí vamos tratar do abismo psicológico, dependência e depressão. Aqui eu não vou nem parar, porque eu já estou além do tempo um pouquinho, então eu vou passar aqui rapidamente. Importante só é a gente voltar também para aquele ponto da leitura, onde ela vai falar, né, dos escritos dela sobre o romance Ana Karenina, que ela não se lembrava, né, do que ela tinha escrito, ou por que ela tinha marcado certos trechos com a caneta vermelha, que ela não costumava usar, né, por que ela trouxe aquele sangue, né, o vermelho representando o sangue, por que ela trouxe o sangue ali? Você vê, olha só a Helena Ferrante colocando, marcou com vermelho, que não era uma cor comum para ela. Então, ali era o sangue sendo representado naquele momento, naquela cena também do suicídio da Ana, né, que ousou, numa época em que ninguém fazia isso, nenhuma mulher fazia isso, ela ousou ser livre e pagou com a própria vida aquela liberdade que ela almejou e que por um tempo conseguiu. Né? Então, essa sensação, e aqui também rapidamente, de a gente, de repente, ver algo que nós fizemos e não conseguimos reconhecer aquilo, é como se a gente olhasse no espelho e não conseguíssemos nos enxergar. Essa pessoa que eu estou vendo refletida não sou eu, né? Porque eu não sou isso, eu sou outra coisa. É o que Freud chama do inquietante. Tá? Então, ali, é muito mais complexo que isso, gente, mas quem tiver depois curiosidade, quiser algum material também para disponibilizar, mas isso acontece, inclusive, com muita frequência conosco, né? Então, é assim, e todo mundo passa por isso, todo mundo passa, tá? Então, assim, sobre a pobre coitada,
eu recomendei. Aí, como o material vai lá para o grupo, gente, eu deixei o link de um material muito interessante, falando a partir de um viés totalmente psicanalítico e psicológico, colocando aí a pobre coitada, situando a pobre coitada nessa situação toda. Aqui a gente não está falando da Olga em relação a ela, mas sim dela mesmo, e o sofrimento desta personagem especificamente. Tá? Então, por que eu trouxe isso também? Porque eu vi no grupo, passando rapidamente, que alguém colocou esse questionamento. Vamos ver como é que vai ser a visão, ou como que a gente vai ser a abordagem da pobre coitada ali. Então, está aí, nós não vamos ter tempo de falar, mas está aí o link, tá? Relacionando a esse texto que vai explicar qual é a simbologia dessa pobre coitada aí dentro dessa obra. Tá? Então, vamos lá. Outro ponto tratado, a anulação do eu feminino. Acho que aqui também não cabe maiores explicações, isso é absolutamente claro e transparente durante toda a obra. Né? No final das contas aqui, é importante a gente entender que também dias de abandono, este abandono que está ali no título, ele não está se referindo apenas ao abandono que a Olga sofreu pelo seu marido Mário, ele está também se referindo a um abandono do eu dela, de quem ela é, o abandono da sua profissão, o abandono dos seus sonhos, o abandono dos seus desejos, o abandono, inclusive, dos seus filhos. Então, quando a gente pega, né, a gente já começa pelo tema, pelo título do livro, Dias de Abandono. Então, esta mulher, ela não sofreu abandono naquele momento, ela estava reiteradamente sofrendo aquele abandono ao longo da sua vida. Né? Desde os 22 anos, quando ela efetivamente se casou com Mário. Então, ela diz lá textualmente, né, que aos 18 ela começou a trabalhar, aos 20 ela estava livre, ela estava cheia de sonhos, e aos 22 ela casou com Mário, e aí acabou a vida dela, ela passou a segui-lo. Né? Então, olha só quantos abandonos estão também aqui sendo tratados nesse livro, que não se trata só do abandono do Mário, que, na verdade, ali, se a gente for pensar de uma forma até mais profunda, a gente vê que, na verdade, este último abandono foi a sua libertação. Foi quando ela conseguiu, então, recuperar a sua identidade que ela havia perdido, a identidade de mulher, de Olga mesmo. Ela deixou de ser Olga quando se casou e passou novamente a ser Olga após o sofrimento depois do abandono. Né? Então, não vou ler também, depois está lá no material. Próximo, por favor. Trauma e escrita como salvação. Gente, isso aqui é muito interessante também, porque quase todos os personagens de Helena Ferrante trabalham com a leitura dentro da obra, com a leitura e com a escrita. Tá? Nós temos isso na Filha Perdida, nós temos na tetralogia, em todas as obras dela, em algum momento, Helena Ferrante vai trazer alguém que escreve e alguém que lê. Né? Na tetralogia, por exemplo, nós temos a referência, né, a mulherzinhas, além da Lenu e da Leda serem personagens que escrevem, também as duas escrevem, mas também nós temos referências a outras obras. E é interessante porque tanto na tetralogia como aqui também, olha que legal isso, ela vai se referir aqui em Dias de Abandono a outras obras, e a algumas obras, entre elas Ana Karenina, de Tolstói. E ali, para você compreender o que ela está dizendo, e para você compreender a profundidade do que aquela citação representa aqui, você tem que saber o que é que se trata o Ana Karenina, você tem que ter lido essa obra, ou ao menos um resumo dela, para conseguir compreender do que se trata, quando ela cita, por exemplo, o trem que vai chegando. Então, se a gente não sabe o que aconteceu com a Ana, a gente não consegue trazer para cá e compreender toda a simbologia que está ali associada a esse trem. Então, aqui, a escrita vai ser a salvação, ela busca essa escrita como salvação ao longo do seu sofrimento também, quando ela, por exemplo, começa a escrever cartas para o Mário. Né? Então, ela vê, quando ela começa a perceber que ele não vai voltar, né, ela começa a escrever cartas para ele, e aqui mais um ponto a gente se atentar. Quando ela escreve essas cartas, ela não vai trazer o conteúdo todo delas, mas ela traz questionamentos que estão sendo colocados ali nas cartas, e todos eles referem-se à culpa que ela tem
no fim do relacionamento, que ela quer entender o que ela fez de errado. Ela achava que estava fazendo tudo certo, que estava se dedicando à família, mas no fim das contas, se ele a largou, é porque ela fez alguma coisa errada. Então, essa coisa errada é que ela quer de resposta desse marido que ela já imagina, né? E já sabe no íntimo que ele não vai voltar, mas ela aí não quer nem o marido de volta, ela quer só saber a razão pela qual ele a deixou, o que de tão errado ela fez, né? Então, adiante, por favor. Aí, as considerações gerais, vou também deixar para a leitura do material, né? Basicamente, é um resumo de tudo que a gente falou aqui. O próximo já são as considerações finais, por favor. Também vou deixar aí um resumo de tudo isso, né, convidando-os, por favor, a ler novamente, a entender essa obra com outro viés, enxergar com outros olhos numa próxima leitura. Próximo, por favor. Aí estão as referências, tá? Todo o material básico, mas assim, tem muito mais do que isso, porque isso também é o conjunto dos estudos que eu faço ao longo de muito tempo, então tem muito mais coisa, mas basicamente é só a gente procurar um pouquinho. Um pouco mais, por favor. Aí, próximo encontro, então já está aí também colocado, Orlando, né? Que é dia 30, e aí meu agradecimento imenso ao clube pela paciência, pela disposição em me escutar, e peço 1.000.000 de desculpas, principalmente ao Fernando, por ter avançado no tempo, mas não tinha como, Fernando, me perdoa. Tá? Então é isso, gente, espero que tenham gostado, material disponível já no clube, qualquer coisa me chamem, se quiserem mais material, ou um dia de Helena Ferrante, tratando sobre o viés psicanalítico, eu estou à disposição. É isso, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Lu. Pessoal, vamos passar para o debate. Vai lá, Camila, você é a primeira. Boa noite. Queria elogiar a apresentação da Luciana. Eu fui a pessoa que perguntou lá sobre a Poverello, porque eu acho, de fato, uma imagem muito interessante. Me lembra muito o Papel de Parede Amarelo da Charlotte Perkins Gilman, não sei se você chegou a ler, que é a situação de uma mulher que está enclausurada, né, numa casa, e tem essa mulher que está ali no papel de parede amarelo, que, na verdade, ela se projeta nessa mulher, e, ao mesmo tempo, existe uma recusa, né? Então, o que eu acho que acontece ali com a Olga é justamente isso, uma certa projeção e identificação por conta dessa marca, dessa relação com a mãe, mas, ao mesmo tempo, uma rejeição, uma recusa, e uma recusa dela mesma, né, enquanto Poverello. Então, era só para contribuir para o debate, que eu acho interessante essa imagem. Camila, muito obrigado. Sérgio, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Enfim, Luciana, eu gostei muito da tua apresentação. Eu também sou da área de psicanálise, só que, pela tua fala, creio que não somos da mesma linha, né? Eu sou da linha lacaniana. Então, eu imagino que sejamos, né? Mas, enfim, você fez umas referências que eu achei muito interessantes quando você fala da nomeação, né? Quando você fala da nomeação ali, quando Olga é criança, né? Que a mãe estabelece ali, então, um nome para aquela experiência, e que você fala de um trauma, eu tendo a concordar com você, né? Que eu acho que foi um pouco por aí que talvez, né, a personagem tenha se imbricado, né? Sim. E eu vejo nessa vizinha alguma coisa em que, sim, passa por uma identificação, mas como algo de um destino, né? Uma escrita de um destino, por assim dizer. Não estou falando destino no sentido comum da palavra, né? Mas como um registro que fica, né? Naquela subjetividade, naquele momento. E é justamente isso que ela vai acabar por desenvolver ao longo da trajetória do livro, né? Ela já está naquele lugar a partir da intervenção, inclusive, da mãe, penso eu, né? Uhum. E isso ela desenvolve ao longo do percurso aí da história. E o Mário, na minha visão, ele passa a ser apenas um instrumento para efetivar isso, né? Digamos,
penso eu também. E achei assim que ela tem essa relação, né, com esse saxofonista, né, isso, músico, Isso, música. né? Ele perde a carteira e ela fica com essa carteira, se não me engano, porque, enfim, já faz um tempo que eu li, uns 2 anos, eu acho, e eu acho que ela fica com essa carteira desse cara, e, afinal de contas, vai ser por aí que ela sai dessa devastação que ela sofre. Né? E tem isso em Lacan, né, do feminino e da devastação, Sim. e ela passa por uma... Nossa, ler toda essa passagem que ela se desconstrói é muito doloroso. Para mim foi doloroso demais, foi revoltante quanto leitor, né? Revoltante ver uma personagem se desconstruir, né, daquele jeito, muito violento, mas, e assim que ela, de alguma maneira, estabelece uma relação com esse músico, que no primeiro momento não foi interessante, depois isso, nas últimas páginas, isso se constrói muito rápido demais até, sabe? E a minha sensação, na leitura que eu tive, foi de que, pô, peraí, tá rápido demais essa construção aqui, de alguém que se desconstruiu tanto, né? Então, achei uma certa quebra de ritmo aí, né? Pode ser impressão minha, mas foi, enfim, foi uma sensação que eu tive na primeira leitura que eu fiz, né? Bom, basicamente é isso. Muito obrigado, Sérgio. Ana Pagu? Não, então, boa noite, gente. Eu gosto muito da Helena Ferrante, dos textos traduzidos do Brasil, acho que só não li o Franto Maglia. Acho que ela é uma escritora, e vou me referir assim, eu sinceramente não me interessa muito essa polêmica, quem ela é, quem ela não é. Sinceramente, para mim, ela é Helena Ferrante. E acho que ela traz uma contribuição gigantesca na escrita contemporânea, principalmente porque ela mistura muito tempo, linguagem, processo e cenário, isso é muito interessante. Eu confesso que eu acho o Dias de Abandono, talvez, é o livro que eu menos gostei dela, de todos. Eu acredito que tem uma particularidade nesse livro, que acho que a Luciana disse na apresentação, que ele é um período relativamente curto de desconstrução e reconstrução. Então, ele acaba, e que é um pouco diferente nos outros livros dela, esse processo não é tão taxativo, não é tão fechado, tão acabado. Eu acho que esse é um lugar acabado. Eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, né, opinião sobre os personagens, o caráter moral de cada personagem, se é cretino, se não é, se o Mário, ou se ela é uma sofredora, etc e tal, mas eu acho que isso é uma da ordem nossa, do nosso julgamento. O texto literário, ele apresenta a cena, a situação, e acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso, na minha visão. Também trabalho com psicanálise, mas eu não queria entrar nessa discussão. O que me chama a atenção, então, como eu gosto muito da Helena Ferrante, e esse livro, de fato, porque eu fiz o percurso inverso, eu comecei pela fase atual e terminei em Dias de Abandono. Então, no primeiro livro. Então, foi eu fiquei muito encafifada, assim. E aí, eu acho que nas Margens e o Ditado, ela traz uma coisa muito interessante sobre o tema das personagens, principalmente dessa personagem mulher, né? Então, você vê que são personagens, por exemplo, que não são a Olga, você não tem uma descrição muito aprofundada dela, ela se apresenta no jogo da cena, digamos assim, né, das características e tal. E ela fala uma coisa que é interessante, né? Então, que ela, primeiro, acho que está certo isso, concordo com o que você falou, né? A narração delas em primeira pessoa é a própria escrita delas. A Helena Ferrante concorda com isso e diz mais, né? Que ela vai se apresentando, esse lugar de primeiro, ela vai se apresentando com uma certa tranquilidade, e no final é uma personagem que vão aparecendo os conflitos no contexto disso, né? Que vai ficando mais desequilibrado. Mas o que me chamou a atenção, então, quero ler aqui, é que ela fica uma espécie de mulheres, ela escreve o que são essas mulheres, né?
que ela vai, a Helena Ferrante vai escrevendo, inventa e desordena essa escrita dessas mulheres, entre a causa e a causalidade, ela vai brincando muito com isso, e ela trabalha um pouco, né, com a ideia de que a Olga, ela também trabalha como, elas são da única fonte da sua própria narrativa, elas se apresentam como ela mesma. E nesse sentido, ela diz o seguinte, que tem duas características interessantes, que é o problema de serem corpos rigorosamente lacrados, né, ou seja, esses corpos que estão aí fechados, mulheres que, devido às vicissitudes da vida, então não tem amigos, não tem outros lugares, outras relações. E também o que eu achei interessante é que o tema da autorreclusão, né, que foi também uma estética consciente da Helena Ferrante nesse trabalho. Então, na minha opinião, eu acredito que a grande sacada, ou a importância desse livro para mim, que eu acho que a gente podia até, eu fiquei pensando, né, pensar em Dias de Fúria, eu não sabia que ela tinha escrito por causa do cachorro, de repente, talvez Dias de Abandono esteja muito vinculada também com isso, pensando na situação do cachorro ali em determinado momento do livro, mas eu diria que poderia chamar também Dias de Fúria, assim, mais de uma revolta, né, com essa situação na qual ela se encontrava também e tentando sair disso. E eu acho que a coisa interessante do livro é essa personagem mulher, né, no sentido de que essa mulher que ela é corpo. Agora é a Cláudia. Vai lá, Cláudia. Boa noite, boa noite. Primeiro, Lu, apresentação maravilhosa como sempre, incrível, adorei. Realmente tem muitas camadas esse livro. Eu fiz a releitura, que eu já tinha participado de um grupo que tinha lido. Eu acho que da primeira vez eu não gostei muito, não. Dessa eu li com mais empolgação. Eu tive que ler de ontem para hoje, porque eu queria dar conta da leitura. Realmente a questão da linguagem é muito interessante. Dessas personagens, né? Eu gosto muito dos diálogos das crianças, é tão próximo do que a gente vê, dessa birra da menina, do menino. É um grande livro mesmo, eu gostei pra caramba, e eu tô até empolgada, quero ver se eu leio os outros, né? Mas, assim, é um grande livro, ela sabe contar a história muito bem dessa... É uma história que a gente escuta, que a gente às vezes vê na família, mas como ela conta essa linguagem, a construção dos diálogos, o fluxo, e essa Olga que está passando por todo esse processo, é bastante interessante, e quando escolher esse livro, eu não gostei muito, não, de ler de novo, mas eu acho que valeu a releitura, viu? Parabéns, e vamos ler os outros livros da Helena Ferrante. Perfeito, muito obrigado, Cláudia. Andréia. Oi, gente, vou falar rapidinho. E eu só queria dizer que esse livro, para nós, pessoas que querem escrever, que escrevem, né, como escritores, é uma aula do começo ao fim, né? Porque você pensa, como você pega uma situação banal, né, uma separação, um argumento assim, e desenvolve dessa forma com tantas coisas. E eu acho mais raro livros contemporâneos permitirem que você releia. Eu faço muito isso com o Gabo, com outros. Nossa, esse livro dá para ler de novo, né? Que é quando a gente separa os livros que você vai guardar para a vida e os que você vai passar para frente. E eu acho incrível isso, né? Que é uma pessoa contemporânea com um livro que você pode ler. Eu tinha lido no ano passado, eu estou me atrapalhando aqui com os fones, gente. Eu tinha lido no ano passado rapidinho, porque eu estava na fase fã de Ferrante, né? Queria ler tudo dela. E aí eu fui reler para esse encontro e eu peguei as anotações que eu tinha feito quando eu li da outra vez e achei mais um monte de coisas para anotar, como aula mesmo, como coisas que, olha, que bacana usar isso na sua escrita, ou pensar nisso na hora de escrever, né? Como que você vai dar consistência para esse personagem. E a protagonista é um show, porque eu sofri com ela o tempo todo, nas 2 vezes que eu li.
Eu até falei, não, agora que eu já li antes, agora eu não vou sofrer tanto. Mentira! Sofri igual porque tem essa coisa que vai crescendo dentro de você, e eu acho que um escritor conseguir provocar isso em quem está lendo é fantástico. Então, eu acho que é um exercício bom para a gente, de quando você for escrever, o que você quer provocar no seu leitor? Ele vai sentir o que o seu personagem está sentindo? Você vai conseguir passar isso? Então, eu acho que esse é o ponto principal para mim desse livro, assim. E, como defensora, digo, leiam Ferrante, leiam tudo, leiam todos, vejam a série, mas leia primeiro o livro. É maravilhosa. E eu acho que ela é mulher, porque não sei se um homem conseguiria penetrar tão profundamente na alma feminina. Muito bom, Deia. É a Fátima e depois o André. Oi, gente. Lu, maravilhosa. Nossa, eu sou sua fã. Não sei se eu disse da outra vez do Tudo é Rio, mas se eu não disse, estou dizendo agora. Você realmente consegue pegar ali. Gente, maravilhoso. É o meu primeiro Ferrante, o primeiro livro que eu leio dela. Já tinha ouvido falar muita coisa, mas nunca tinha lido. E assim, eu comecei a ler ontem e terminei hoje. Então, assim, eu estou ainda aqui administrando tudo isso, porque eu li ontem até chegar no capítulo 34, você vai numa agonia crescente, assim. Ontem eu falei, que agonia esse livro, meu Deus, esse menino doente, ela nesse surto, o cachorro. Eu, assim, chorei muito com a morte do cachorro, e aí eu fiquei com essa... Agora eu entendi um pouquinho quando a Lu trouxe a questão dela ter escrito isso por causa do cachorro. Para mim foi uma coisa que me pegou muito, porque a morte do cachorro parece que acaba resolvendo várias coisas ali. Eu fiquei com essa sensação. Eu não sei se há uma quebra de narrativa, não sei o que acontece, mas até a morte do cachorro é uma tensão crescente, constante, uma agonia. Quando o cachorro morre, ela retoma. Então, ela estava num surto, que ela não conseguia abrir a porta, ela precisava da filha que a cutucasse quando ela, né, não conseguisse se concentrar. E quando o cachorro morre no colo dela, ali, enfim, ela vai, parece que retomando o controle aos poucos da situação. Depois ela volta para o quarto, o filho já está melhor da febre, as crianças já estão brincando, ela consegue abrir a porta, ela consegue administrar ali os pensamentos, assim. Então a narrativa tem uma mudança ali e para mim foi algo meio inesperado, porque eu fui naquela crescente, assim, de o que vai acontecer com o menino. Enquanto ela estava lá com o cachorro, eu estava sofrendo pelo cachorro, mas eu estava pensando no menino que estava com aquela febre enorme no outro quarto. E eu ficava, meu Deus, vai lá ver o filho, mas o cachorro está morrendo. Então, uma coisa, assim, muito, muito louca, né? E aí, para finalizar, assim, na página 182, ela diz uma coisa que entrega muito, eu acho, da narrativa dela. O terceiro parágrafo, o segundo, na verdade, porque o primeiro começa na outra página. Ela diz, né, que ela toca a campanha do músico, e ela fala, né, senti-me observada pelo olho mágico por muito tempo. E aí ela vai assim, existir é isso, pensei, um sobressalto de alegria, uma pontada de dor, um prazer intenso, veias que pulsam sob a pele, não há mais nada de verdadeiro para contar. Quer dizer, ela contou, né, meses ali de abandono, de fúria, enfim, da vida dela. Eu acho que ela foi muito realística, verossímil, enfim, nisso que ela contou. Quem viveu processos semelhantes, assim, acho que se identifica muito ali em todas as fases que ela passou. E aí ela diz isso, não há mais nada de verdadeiro para contar. E aí você fica, nossa, parece que ela está entregando alguma coisa da narrativa também. Ela deixa escapar algo, assim, nas entrelinhas dessa narrativa dela, que é tão cortante, que é tão visceral, dramática, enfim, e ela finaliza, porque é a penúltima página, e ela diz isso. E aí isso me fez retornar em alguns pontos também, e repensar também algumas coisas que ela contou. Agora, pensando na Ferrante contando, que eu também acho que é uma mulher, para ler tão, assim, detalhadamente, eu acho que é uma mulher que passou por isso. Eu não sei se quem não passou por esse processo de abandono, de separação, conseguiria contar dessa forma, entrar tão assim nesse fluxo de consciência.
também descobri que eu gosto muito de ler Fluxo de Consciência, muito bom, porque você entra realmente na história, enfim. Mas é isso, gente, gostei demais e quero continuar lendo, porque, nossa, me pegou aqui, muito bom. Muito obrigado, Fátima. É você. Boa noite. E realmente essa questão da linguagem que mais, né, me tocou dessa mudança toda, né, que a Olga vive, né, e com essa linguagem vulgar, né, no caso, ela acaba sendo muito também apontada, né, quem fala, né, uma linguagem, um palavrão, tal, a questão corporal, né, fica mais concentrado na questão do corpo e como ela desconstrói isso aí. Então, num trecho, né, que ela fala assim, né, que antigamente ela costumava dizer, né, que eu não saía do banheiro até que não desaparecesse o mau cheiro, abria a torneira para que não ouvisse o barulho da urina, esfregava-me, aparava, lavava os cabelos a cada 2 dias, pensava a beleza como um esforço constante de apagamento da corporalidade, né, e aí, nessa situação que ela vive, né, desse abandono, ela volta, né, a ter essa válvula de escape, né, de falar, né, aquela linguagem chula, tal, né, até que eu vejo também essa questão dessa relação com o cachorro, né, como ela fica tão próxima, né, algo que que até a Fátima disse, né, com a morte do cachorro, como a partir daí as coisas mudaram, né, mas como era uma ligação, né, dessa questão mais, digamos assim, animalesca, né, dessa relação com o próprio corpo, que ela acaba, né, afundando, assim, né, meio que para mergulhar para depois submergir, né, quer dizer, emergir. Então, até tem aquela outra mais para frente, naquele um outro trecho que ela fala, né, os enganos das palavras, tudo um engano. Talvez a terra prometida não tenha mais palavras para embelezar os fatos. Sorrindo de escárnio, um desprezo por mim mesma, levantei a camisola, agachei, mijei e caguei atrás de um tronco. Estava cansada, cansada, cansada. Né? Então, ela meio que incorpora, né, até aquele passeio com o cachorro nessa expressão, né, solta dessa corporalidade, né, e até a primeira relação que ela tem com o Carrano, né, ela é praticamente no meio daquele fluxo de consciência, é uma narrativa que também só se limita a uma certa fisiologia, não tem assim, né, uma busca do prazer, algo assim que tenha algo que seja, digamos assim, que seja algo, digamos assim, além, né, da questão corporal, né, do vínculo, né, afetivo, sexual que ela estava tendo naquele momento, tanto que a coisa não vai para frente, né? E quando tem aquele outro momento que, por acaso, ela vê, né, o Carrano tocando uma música, né, assim, que ela admira, né, uma outra característica dele que ela também supera, né, essa visão que ela tinha, né, de um homem velho, né, com uma aparência tal, né, da descrição que ela tinha dele, né, para algo um pouco mais sublime, digamos assim, até pegando aí um gancho aí da psicanálise, para que ela, então, né, também procure ter aí um outro tipo de relação com ele, né, isso já naquele processo já quando ela já começa a se, digamos assim, a ter essa renovação, né, essa reconstrução a partir de tudo que ela sofreu, né, então, é um livro também que gostei muito, né, já tinha lido outras coisas dela, da tetralogia, e também aquela Vida Mentirosa dos Adultos, né, e essa realmente é um livro que mais vi assim, com essa característica mais em relação ao fluxo de consciência. Muito obrigado, André. Gente, alguém, por gentileza, sou eu agora, alguém, por gentileza, controla o meu tempo. Bom, pessoal, eu tinha uma apresentação, eu não vou fazer, porque, assim, ela vai estourar muito o tempo, então eu vou fazer um resumo para vocês aqui um pouco sobre ela, e aí depois eu posso mandar, a gente pode conversar sobre ela e tal. Ela é do capítulo 38, que é o capítulo em que o Carrano e a Olga se encontram pela segunda vez. Mas antes disso, eu queria que a gente tentasse entender a maneira como esse livro é construído. A gente tem essa personagem, a Olga, e ela quer alguma coisa, né? Isso é uma coisa bastante importante na escrita criativa. O que a personagem quer? Só que o fato dela querer alguma coisa também não é
tão crucial quanto o fato dela precisar de alguma coisa. Então, me parece que a Olga, desde o início, ela quer que o Mário retorne para ela. Ou seja, ela se sente abandonada tal, e quer retomar o casamento. Porém, paulatinamente, ela percebe que a necessidade real dela é encontrar algum sentido. Tá tudo bem, o cara não vai voltar, ele já tá em outra, mas assim, por que aconteceu isso? Se afinal de contas o nosso relacionamento era tão perfeito. Esse me parece ser o arco dela, o arco dessa personagem. Parto do ponto do meu mundo ter desmoronado, de eu ter perdido o sentido, e vou caminhar em busca desse sentido. E ela encontra esse sentido. Na última página, ela consegue que as coisas se organizem na cabeça dela quando ela começa a namorar de fato o Carrano. Por isso que eu achei que o capítulo 38 fosse um capítulo crucial para fazer essa discussão. Porque é justamente no capítulo 38 que o Carrano se dá conta da maneira como se dá conta dessa necessidade da Olga. Não sei se vocês lembram, o capítulo 38 é quando ele aparece na casa dela, com uma garrafa de vinho, e ele está claramente flertando com ela, né? E a Olga, ela passa por... Os dois, na verdade, passam por diversas situações, né? Eu ia falar isso um pouco na apresentação, como que você vai oscilando entre os seus sentimentos. Mas, no final das contas, o Carrano se dá conta, ele diz para ela, né? Você é igual o Mário, você se acha o dono do mundo. Isso no Carrano não é um simples desabafo, não é um simples xingamento, tanto que ele não bate a porta no final, quando ele vai embora. Na verdade, é a lucidez dele, é a compreensão dele de que a Olga ela precisa desse sentido. Ela precisa que alguém faça isso por ela. Olha, eu preciso que você coloque na sua cabeça como que as coisas funcionam aqui. E aí, ela começa a conhecer melhor o Carrano, vê que ele é um músico virtuoso, etc., coisa que ela achava que ele não era, né? E o Carrano começa a fazer pequenos serviços, dar pequenos presentes para ela. Vai ser um botão, um grampo que ele deixa na porta dela, e finalmente ela entrega a válvula do inseticida. E aí eu queria ler essa parte final, porque eu acho que ela é muito esclarecedora. Está na página 182. É a última página e um pouquinho da anterior. Pensei com gratidão, é o último parágrafo da página 82. Pensei com gratidão que naqueles meses, com discrição, ele se esforçara para recosturar ao meu redor um mundo confiável. Chegou agora o seu ato mais cortês, que foi entregar a válvula. Queria me dizer que eu já não tinha mais motivo para me desanimar, que cada movimento era narrável em todas as suas ações, boas ou más, que em suma chegara o momento de voltar à força dos nexos que enlaçavam juntos os espaços e os tempos. Ou seja, aquela necessidade dela de sentido foi dada pelo Carrano. Com aquele presente, tentava exonerar a si mesmo, a mim atribuía a morte de Otto à casualidade dos jogos dos cães durante a noite. Aqui, só um pequeno comentário. Eu acho magnífico como a narradora inconfiável aparece aqui. O fato dela ter deixado o inseticida no chão não é culpa dela. É uma casualidade dos jogos dos cães durante a noite. Decidi dar razão a ele. Por sua constitucional oscilação entre a figura do homem triste e sem cores e aquele do virtuoso executor de sons luminosos, capaz de inchar o peito e dar a impressão de vida densa, pareceu-me naquele momento a pessoa da qual eu precisava. Ou seja, passou de um cara completamente inócuo, um vizinho sem graça, para a pessoa que ela realmente precisava. Tinha dúvidas de que aquele botão fosse de fato do meu inseticida, que realmente o houvesse encontrado no porta-mala do carro. Todavia, a intenção com a qual ofereceu para mim me fez sentir leve uma sombra atraente por trás do vidro fosco. Quer dizer, está só repetindo como que ele conseguiu dar esse sentido para ela, independente de ser verdadeiro ou não. O que essa cena mostra? Nós temos uma personagem que quer uma coisa,
mas que, na verdade, tem uma necessidade, e a partir de uma cena-chave, no capítulo 38, a outra personagem percebe o que está acontecendo e consegue entregar para ela esse sentido. Eu acho magnífico a maneira como a Ferrante escreve e como que ela vai tecendo isso para a gente. Elida, vai lá, Elida. Comentários rápidos. Lu, primeiro, assim, eu sou muito fã das suas apresentações. Eu comecei no clube com Tudo é Rio, na sua apresentação. Eu sinto que eu estou num curso, assim, numa aula, sabe? Acho maravilhoso. Eu não sou da área de psicanálise, mas eu sempre gosto de ler os livros observando muito o comportamento das personagens, né? E aí um ponto meio polêmico é que, assim, tirando o abandono dos filhos e do cachorro, eu acho que eu consigo olhar para aquele olhar lá do Mário, porque eu sempre me vejo, que ela falou do Mário, porque eu sempre observo o quanto as pessoas, quando elas querem resolver alguma coisa da sua própria vida e não conseguem e fazem de supetão, é como se elas tapassem os olhos para qualquer coisa que vá afetar os outros, assim, simplesmente vão lá e fazem. Eu acho que foi isso que foi a atitude dele. Então, eu achei muito interessante essa descrição que você fez. E a outra coisa que eu ia falar rapidamente é que esse é o segundo livro que eu leio dela, né? Eu na verdade, audioli A Filha Perdida. Eu não tinha gostado do filme A Filha Perdida. E quando eu audioli o livro, e foi magnífico audioler, porque a narração do audiolivro que eu ouvi, ela era muito perfeita, muito incrível, e eu comecei a entender por que eu não tinha gostado do filme, porque o livro, em primeira pessoa, é um monólogo interior o tempo inteiro, e como é que você faz isso num filme, parecer assim? Não consegue. Então, eu achei extraordinária essa mudança, essa comparação que você fez com monólogo interior e fluxo de consciência, que eu não sabia a diferença, ainda não sei, vou procurar saber, porque quando eu tentei ler Virginia Woolf, eu não consegui ler Virginia Woolf com o negócio de fluxo de consciência. Mas eu adoro os monólogos interiores, então eu vou buscar saber essa diferença aí. Achei muito legal. Beijo, obrigada, sua apresentação foi genial. Muito obrigado, Elida. Glaucia, é você, e aí depois a gente não tem ninguém. Eu acho que a gente tem tempo para, depois da Glaucia, eu acho que mais umas 3 Eu vou ser pessoas que rápida. podem. Não, Eu vou ser fica rápida. tranquilo. Não, primeiro eu queria parabenizar a apresentação, achei maravilhoso. Tudo que ela trouxe de Ferrante, tanto do livro quanto da obra como um todo dela, né? Eu estou lendo o livro, estou gostando muito, e a apresentação só me deu mais vontade de poder finalizar a leitura e reler. Já vi que é uma obra que vale a pena ser relida, né, pelas camadas todas e tal. E eu queria trazer só uma contribuição, né, fazendo aí um complemento, já que Fernanda trouxe a parte técnica. Eu queria trazer só um trechinho que eu queria ler do livro do nosso patrono, né, patrono do Clube Escrever Ficção, que ele faz uma menção, um comentário sobre a apresentação do conflito. Eu queria só dar uma lidinha. Não vou ler o trecho, porque ele apresenta mais ou menos o primeiro parágrafo do livro, né? Mas eu queria só comentar o que ele traz aqui, né? Então, ele diz, na página 355, para quem tiver o livro, quiser depois conferir, ele diz, se quiser manter o leitor interessado, apresente o conflito já no início. Sendo prático, se falamos num livro de 350 páginas, esse início será dilatado, digamos, pode ser ao longo das primeiras 10 páginas. Se o livro tem 90 páginas, o início compreende até no máximo as 5 primeiras páginas. Aí ele traz, né? Tomemos um exemplo da italiana Elena Ferrante. Essa autora escreve sob pseudônimo e sua identidade é mantida em segredo, mas ela não faz mistério na hora de apresentar o conflito. E aí ele traz um trecho, e aí no finalzinho dessa parte ele diz, né? Se você deseja que as pessoas se abandonem à leitura, ao invés de a abandonarem, apresente o conflito no início. É só isso, obrigada. Muito bem, Glaucia. Célia, pois não. Oi, gente, boa noite. Saudades de vocês. Eu queria só pontuar uma coisa assim.
Primeiro que eu gosto muito da visão da Luciana, assim, dos livros, né? Segundo que eu gosto muito da escrita da Ferrante, muito. Eu gosto do jeito que ela escreve, da forma como ela consegue trazer na narrativa algo que é muito, muito da vivência, assim. Mas eu odeio os finais dos livros, assim. Odeio como que ela traz muito, assim, a gente fala assim, a gente falou hoje, né, assim, ela tem algo que é muito de uma escrita que só pode ser mulher, né, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muito algo que é muito enclausurada numa vivência machista, né? Todas as saídas, todas as soluções são muito... me incomodam muito. No sentido que, assim, para sair dos dias de abandono, ela só sai construindo uma nova relação, né? Assim, nos outros livros, isso também me parece assim, que a escrita é ótima, mas a saída é óbvia, no sentido de que a saída é muito dentro do padrão da sociedade. Assim. A minha sensação é sempre assim, de que ela escreve uma escrita que vai para outro rumo e quebra a escrita na volta do esperado, do tradicional, né? Assim, daquilo que a gente poderia esperar da sociedade. Assim. Então, eu gosto e me incomoda muito a minha sensação com esse tempo dela é sempre assim, esse livro especificamente, a cena até chegar à cena da morte do cachorro, por exemplo, né? A gente fica uma semana naquele dia. É angustiante. Mas aí, na hora de encerrar o livro, ela encerra o livro no retorno de uma relação. Né? Assim, ela não existe outra saída para essa. Depois de toda aquela agonia de se deslocar do lugar de mãe, de conseguir terminar, não existe outra saída para o fim, para o livro que não seja reestabelecer uma relação amorosa novamente. Né? Então, isso é algo que me incomoda na narrativa. Né? Assim, e é isso. Assim, acho que a gente podia, numa escrita tão pouco óbvia, pensar um final que fosse menos óbvio, né, assim, para os tempos modernos, né? E aí, quando a gente retoma a sua apresentação do Tudo é Rio, no Tudo é Rio é isso também, né? Assim, a escrita narrativa é maravilhosa. Chega no final, você fala assim, por que eu não termino o livro desse jeito, né? Toda a tragédia que você passa, a tragédia se perde no perdão. Todo o sofrimento que a gente passa, todo o sofrimento da protagonista se perde num retorno, né? Ao lugar do óbvio, ao mesmo lugar de antes, do começo da narrativa. Beleza, Célia, muito obrigado. Bom, a gente vai ter a Márcia, e aí depois, se alguém quiser falar, por favor, se inscreva, senão a gente encerra e vai para o sorteio, tá bem? Vai lá, Má. Gente, boa noite, rapidinho. Parabéns pela apresentação, Luciana, foi incrível. Eu só queria falar que eu gosto muito da força com que ela constrói os personagens, né? Essa humanidade que ela coloca e essa intensidade. Aí a gente acaba várias discussões no grupo, né? Todo mundo com raiva da Olga ou do Mário, sei lá. Então, isso tudo é porque ela é uma grande escritora e ela consegue transmitir isso de uma forma espetacular, de uma forma como a gente raramente... Nem a gente teve a discussão da Conceição, né, no mês anterior, que não, os personagens eram mais rasos, a gente falou sobre isso, né? Então, no caso da Helena Ferrante, o que me comove na leitura dos livros que eu já encarei dela é isso. E essa dependência emocional, né, que ela tem, inclusive na fala da Célia, né, que ela estava falando do encerramento do livro, eu acho que também traduz um pouco dessa dependência que ela tem. Tudo bem que teve a situação do veterinário lá, mas acho que ela não, ela se abandona tanto que acho que ela não dá conta de ficar com ela mesma. Não sei se é isso, sabe? É um pensamento aqui. Mas é isso, eu só queria falar rapidinho sobre a construção do personagem da Helena Ferrante, que é o que mais me chama atenção. Eu acho que ela faz isso com maestria e torna essa leitura grandiosa. É isso.
Muito obrigado, Mar. E agora, Larissa, nossa última a falar, e depois, claro, a gente tem o encerramento da Lu. Pode falar, Larissa. Boa noite. Eu queria também dizer que eu gostei muito da apresentação da Luciana. Foi uma verdadeira aula mesmo, gostei bastante. É o segundo livro que eu leio da Ferrante. Eu tô louca para ler a tetralogia, mas, enfim, achei Dias de Abandono um livro que me trouxe muitos, assim, gatilhos, especialmente por essa mulher, assim, que se desconstrói, né? Mas, enfim, por uma separação que eu vivenciei há anos atrás. Mas não nesse caso, porque eu sempre fui uma pessoa bem independente, autônoma, e eu concordo com a Célia em vários aspectos, porque eu acho que assim, eu fiquei no final um pouco de cara, mas aí é uma opinião como leitora mesmo, não estou falando aqui de nenhuma questão da estética do romance, nem nenhum aspecto, enfim. Sim, eu até gosto de usar esses clubes de leitura para poder ter uma fala menos especializada a respeito das coisas, uma impressão mesmo como leitora. Eu achei assim, fiquei meio de cara que ela foi buscar no Carrano algum sentido, porque se ela já tinha percebido que ela precisava ter um olhar para ela mesma e teve todo aquele momento ali angustiante que a gente acompanha, daquela questão do filho doente, da filha que fica batendo no piso para poder fazer contato, e aí eu fiquei naquela angústia, assim, eu achei muito, muito bem delineado esse fluxo de consciência, e aí, para o final, quando as coisas começaram a se estabelecer, que eu concordo, assim, teve uma desconstrução e uma reconstrução, num sentido de que peca, porque não tem tanta essa reconstrução de um modo que a gente sinta que a personagem vá poder fazer o seu processo de individuação se completar. Eu vejo que o fato dela ter estabelecido essa relação fugidia com o Carrano foi algo que eu fiquei assim, nossa, por que ela não aproveitou esse tempo para se conhecer melhor, para, enfim, para fazer um outro processo qualquer. Então, nesse aspecto, eu esperava algo diferente do que aconteceu. Então, eu acho que justamente deve ser porque é a segunda narrativa, né? Como bem dito. Então, teve esse primeiro livro que até a gente estava discutindo no grupo, que algumas pessoas disseram que não gostaram tanto, e fiquei com vontade de ler outros, né? Já li A Filha Perdida, e também assisti o filme, que é excelente, aliás, né? A atuação da atriz desse filme, e também fiquei curiosa para conhecer essas séries que vocês estão colocando aqui nos chats e vou procurar. Seria essa a minha contribuição de hoje. Obrigada. Muito obrigado, Larissa. Agora a Lu faz o encerramento e a gente passa para o sorteio. Vai lá, Lu. Só um minutinho, só para fazer uma última consideração sobre essa questão do fim do livro, do final do livro, né? Ela voltando para o Carrano, ela indo ao Carrano, né? Só uma questão, nós estamos falando de um livro absolutamente realista, então nós vamos trazer a questão para a realidade. Então, por que tem também tantas mulheres que na vida real, depois de serem agredidas pelos seus esposos, voltam para o marido? Né? E isso está acontecendo aqui, porque assim, a desconstrução, gente, é um processo. Essa mulher, ela viveu a vida inteira dela, ela não tinha identidade nenhuma, ela vivia em pró do Mário. Né? Então, ela não tinha outra possibilidade de fim, senão estar de novo junto a um outro homem para conseguir continuar aquele processo de reconstrução. Então, ela sozinha, ela entraria, se ela continuasse sozinha, num determinado looping, ela voltaria novamente para aquela fase de borderline, de pré-psicose. Então, ela não teria condições nenhuma de sem um apoio masculino, que ela viveu a vida inteira dependendo, naquele momento ela ter essa consciência, eu vou aproveitar a vida, não preciso mais de homem. Ela ainda não tem essa consciência. É o que acontece com as mulheres também, que não conseguem se libertar de seus relacionamentos abusivos. Então, só uma última consideração, porque eu acho isso muito importante, porque é muito real, e eu lido com isso todos os dias. Ademais, eu só tenho a agradecer a acolhida, a todos os elogios,
Eu fico muito feliz e fico mais ainda feliz se vocês conseguirem dar mais chance a Helena Ferrante, a compreenderem a importância de Helena Ferrante na literatura contemporânea, tanto na escrita como no conteúdo. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, ao clube e a todas as pessoas que estão aqui, a todos nós que estamos aqui, para poder tratar desse tema absolutamente relevante. Só isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana a todos. Lu, muito obrigado. Foi uma apresentação ótima. Acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Foi um encontro muito legal. Gente, uma boa Tchau, semana gente. para Boa vocês. semana. Gente, ótima semana. Tchau. Tem feriadinho aí no meio. Aê. Beijo para todos.